O Salmo 103, a partir do versículo 19, diz assim: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Pai querido, estamos aqui para bendizer o teu santo nome e nos colocar receptivos à manifestação da tua palavra e da tua vontade. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de adoração ao teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor junto com o Ministério de Louvor de nossa igreja. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te agradecemos e queremos te pedir que tua presença nunca saia de nós. O Senhor continue a reinar nas nossas vidas, agora e sempre. Aleluia! Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas estão sobre nós, se renovando a cada manhã, em todos os dias. Grande a fidelidade do Senhor para conosco. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Amanheceu e o ar que eu respiro é seu, sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com o seu amor.
Sua misericórdia se renova e faz tudo novo. Faz tudo novo. Sua misericórdia se renova. Sua misericórdia se renova e faz tudo novo. Faz tudo Estamos na série 7 Passos da Restauração. O primeiro passo é o passo da realidade. Quando reconheço que não sou Deus, reconheço que sou impotente para lidar com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, com as minhas incongruências, com os meus pecados. Ou seja, eu saio da negação, olho para o meu caminho, para a minha trajetória e com franqueza reconheço que preciso de ajuda. O segundo passo é o da esperança. É quando eu creio que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder para transformar a minha vida. É quando eu creio que Deus, apesar da sua grandeza, olha para mim de uma forma singular, conhece os meus caminhos, sonda o meu coração e derrama a sua graça transformadora sobre a minha vida. O terceiro passo é o da decisão, quando conscientemente escolho confiar em Deus e entregar a minha vida por completo nas mãos de Jesus Cristo. Ou seja, quando eu decido receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e colocar a minha existência e, por que não dizer, as minhas incongruências, as minhas limitações, os meus pecados, a minha necessidade de restauração nas mãos de Jesus. O quarto passo é o da confissão e o do perdão. Diz assim o Salmo 32: como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas, os seus pecados encobertos. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre das más intenções do seu coração. Ou seja, quando eu, de uma forma livre, consciente, confesso os meus pecados ao Senhor. Quando eu abro meu peito e assumo a minha fraqueza e confesso um a um os meus pecados, porque pecado tem nome e eu os nomeio com um coração quebrantado diante de Deus. Algumas razões para eu dar esse passo. A primeira é que a culpa, enquanto contida, ela é destrutiva. Ela vai corroendo o nosso coração, a nossa alma, as nossas relações. Passamos a viver ditados pela culpa, sendo agressivos com os outros, criticando os outros de uma forma exacerbada, com medo. Então essa é uma primeira razão. A segunda razão é que a culpa, como eu disse, ela destrói os nossos relacionamentos, principalmente os nossos relacionamentos de afeto. As pessoas que nos conhecem de verdade. E a gente então acaba complicando a nossa vida, nos afastando pessoas que nos amam. A terceira é que a culpa nos mantém no passado. Diz assim a Bíblia em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, o que confessa os seus pecados, os deixará e alcançará misericórdia. Bom, como eu posso dar esse passo? Primeira coisa, preciso fazer um inventário da minha vida. Um inventário de quem eu sou. Diz assim Lamentações 3, 39 a 40. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemo-nos para o Senhor.
Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, eu preciso botar no papel, colocar diante da mesa, colocar diante dos meus olhos, assumir de forma muito franca todos os meus pecados, todas as minhas limitações, todas as minhas necessidades de restauração, tudo aquilo que me traz infelicidade, que me machuca e que faz de mim uma fábrica de provocar machucado nas pessoas, de afastar as pessoas que me amam, de criar rupturas, de trazer a morte. Fazer um inventário. Segunda coisa, preciso assumir a responsabilidade pelos meus erros. Chamar para mim. Colocar na minha conta, sim. Diz assim o Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E João vai dizer também que quando eu afirmo que não tenho pecado, faço de Deus um mentiroso. Temos que parar de culpar os outros, culpar as pessoas, culpar o sistema, culpar o mundo. É claro que você não é isolado, você não é resultado só das suas escolhas. Você está imerso numa cultura, num sistema que a Bíblia chama de mundo, marcado por injustiça, corrupção, violência, maldade. É verdade que você também é produto da sua educação, da sua infância. Constantemente eu digo que a criança que nós somos, não que nós fomos, que nós somos, sempre está diante de nós. É verdade, mas eu preciso assumir a responsabilidade, reconhecer que foram decisões minhas, equívocos meus. Mesmo quando, tomado pela onda, eu estava ali consentindo, decidindo. Terceira coisa, pedir perdão a Deus. Eu não confesso meus pecados para me autopunir. Eu não confesso meus pecados para passar por um processo de masoquismo, de dilaceramento da minha alma, para passar por um processo de humilhação e ponto. Não é a dor que me conserta, não é o sofrimento que me melhora, não é a humilhação que eu venha passar diante de Deus que seja, que vai consertar a minha vida. Não, queridos, eu confesso para ter um encontro com a graça de Deus, com o perdão de Deus. Ou seja, eu preciso pedir perdão a Deus. Diz assim, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dizer como filho pródigo, Pai, pequei contra Ti. Ou seja, abrir o coração diante de Deus, se derramar diante de Deus, assumir a sua falência diante de Deus. Isaías 1,18, um texto maravilhoso, diz assim, vinde então, pergunte-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Como eu não devo pedir perdão a Deus? Primeiro, não suplique. O perdão de Deus é manifestação da graça dele. O perdão de Deus é justiça de Deus, porque Deus em Cristo, o seu Filho, o Deus encarnado, Deus conosco, na cruz do Calvário, pagou pelos preços dos meus pecados e dos seus pecados. Então não é questão de você convencer a Deus. Não é você que busca a Deus, é Deus que se deixa achar. Não é você
que se dilacera em lágrimas e que por conta disso, da sua sinceridade, vai conquistar o direito de ser perdoado. Não. É a graça de Deus que é ofertada através do sacrifício de Cristo. Romanos 5,8 diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, na sua graça, desejou nos salvar e antes de você nascer, já tinha enviado o seu Filho, que pagou na cruz pelos seus pecados, como pelos meus também. Então não é para suplicar, também não é para barganhar, não é um negócio, não é um acerto de contas, não é, Senhor, se o Senhor me perdoar, eu farei isso. Ou então, Senhor, eu estou fazendo isso, me perdoe. Não é disso que se trata, não é isso o Evangelho. Deus não trabalha na lógica do mérito e demérito. Deus não é como um pai humano. Deus trabalha na ordem da graça, do amor, da misericórdia. Então não tente subornar Deus. É interessante, Jesus diz assim, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está à procura de quem está chorando, Deus não está à procura de quem está triste, Deus está à procura de quem está com o coração quebrantado. E como pedir perdão a Deus? Se eu não devo pedir perdão a Deus suplicando, barganhando, subornando, como eu devo pedir perdão a Deus? Primeiro, creia que Deus vai lhe perdoar. É uma questão de fé. Ah, pastor, mas eu não mereço. Sim, você não merece, eu não mereço. A humanidade não merece. Por isso que não é conquistada no mérito. É da graça de Deus pela fé. Diz assim o apóstolo Paulo em Efésios 2,8, que a salvação vem pela graça, mediante a fé. Vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu preciso crer que Deus vai me perdoar. Eu sei que às vezes nem eu me perdoo. Às vezes é tão difícil conseguirmos o perdão de alguém. Quantas vezes os nossos descaminhos, os nossos erros provocam rupturas que vão se manter a vida inteira. Pessoas são como bolas de cristal, que muitas vezes caem, trincam, caem de novo, trincam um pouco mais, mas tem uma queda em que elas se esfacelam e se vão. Mas não é assim o perdão de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que veio buscar o que se havia perdido. Deus não é como o homem. Deus não é movido por circunstâncias. Deus não precisa provar quem Ele é. O amor de Deus é seguro e gracioso e você precisa crer que o mundo pode não te perdoar, mas Deus tem todo o poder e graça para perdoar todos os seus pecados. Admita para Deus os seus pecados, confesse a Ele. Sabe, parece simples, mas não é. Deus sonda o coração. Deus não é aquele que ouve as nossas palavras, Ele vê as nossas palavras. Ele não ouve as nossas orações, Ele vê as nossas orações. Não dá para conversar com Deus mascarado. Então, confesse ao Senhor os seus pecados e acredite que Ele é confiável e que Ele te ama. Quarta coisa, admita os seus erros para uma outra pessoa. Olha só que texto impressionante. Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis, para serdes curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes precisamos compartilhar, dividir com alguém. Dividir o nosso pecado, dividir a nossa incongruência, dividir a nossa culpa. Alguém que nos ajude a compreender esse perdão de Deus. Alguém confiável. Alguém que você pergunte a Deus, Senhor, me revela uma pessoa que eu possa confiar. Muitas vezes, talvez a própria pessoa que com você errou,
mas ali você compartilha com ela esse arrependimento e um ajuda o outro. Às vezes não, às vezes será alguém de fora, mas como é importante compartilhar. A minha experiência de pastor me ensina isso. Muitas vezes eu preciso olhar para a pessoa e dizer para ela: Deus te perdoou, para que ela possa se apropriar por completo disso. Não é que ela não tenha fé, ou que a fé dela seja pequena e a minha muito maior. É porque nós somos gente. Nós fomos feitos como seres suplicantes. Não só dependemos de Deus, como dependemos uns dos outros desde quando nascemos. A nossa vida se faz na dependência do outro. Pensa alguém tolo, absorvido por uma ignorância absoluta, por uma tolice absoluta. É alguém que acha que pode prescindir dos outros. Então, muitas vezes, um ombro amigo, alguém que você partilhe, que tem uma palavra de sabedoria e ore com você, vai ser fundamental na confissão e no perdão. Por fim, aceite o perdão de Deus, perdoando a si mesmo. Diz assim Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que eu tenho dito. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados, dos seus erros, não me lembrarei mais. É a figura daquele pai que recebe o filho pródigo, e o filho diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti, mas o pai vai ao encontro dele, o abraça e festeja a sua volta. Deus está vendo a sua intenção. Seja verdadeiro com o Senhor, e o perdão de Deus será uma verdade na sua vida. Deus perdoa instantaneamente. Ele não é como a gente. Muitas vezes, levamos uma vida inteira para conseguir processar um pedido de perdão. Levamos um tempo, vamos perdoando por fatias. Somos humanos, mas Deus não. O sangue de Cristo já está derramado. O anseio do amor de Deus é um anseio como um furacão, quando ele encontra um coração quebrantado. Diz a palavra, um coração quebrantado Deus não rejeita. Ele o abraça, ele invade com o seu espírito, ele o banha com o sangue do Cordeiro, ele o perdoa instantaneamente, o perdoa gratuitamente e o perdoa completamente. Sabe, você não vai se libertar do seu passado sozinho. Você precisa confessar a Deus. Você não vai superar as suas limitações sozinho. Você precisa contar com Deus. Você não vai entrar num processo verdadeiro de restauração sem antes ter um encontro com o perdão de Deus. Tenha coragem de dar esse passo, de entregar a sua vida a Deus e experimentar o perdão que só Deus pode dar. Vamos orar? Você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, que quer confessar todos os seus pecados a Ele hoje, dê esse primeiro passo e logo após esse culto, vá para o seu quarto, vá para um lugar solitário e ali derrame o seu coração a Deus. Me lembro certa vez que fui visitado pelo Espírito. Estava retornando à igreja depois de um tempo de muitos machucados, de muitas feridas em mim mesmo e nos outros. Sim, eu sou um recuperado do Senhor. Eu me lembro exatamente aquele dia, quando o Espírito Santo tocou no meu coração, como está tocando no seu, e disse: Jorge, confessa tudo.
E eu comecei a confessar, eu comecei a falar, e eu chorava, eu me derramei diante do Senhor. Olha, era como se fosse uma enxurrada de água, como se fosse uma cachoeira que lavou tudo por dentro. É aquilo que Jesus nos disse: importa-vos nascer de novo, o nascimento de novo. O novo nascimento começa com o perdão de Deus. Nada, pecado algum pode se interpor ao perdão de Deus. Ele quebra toda a resistência e atinge o nosso coração no centro. Pai querido, eu coloco a minha vida nas suas mãos. Confesso ao Senhor todos os meus pecados, todos os meus descaminhos, todos os meus erros. Sei, Pai, que daqui a pouco muitos, eu mesmo, estarei orando ao Senhor e colocando diante do Senhor tudo aquilo que eu sei que não é a Tua vontade para a nossa vida, tudo aquilo que tem me ferido, que tem machucado o outro. Ó Pai, quando eu olho para os meus pecados, eu não consigo ver como consertá-los. Eu sei que há feridas que se tornarão irreparáveis, mas, Pai, o Senhor, na sua graça e na sua bondade, pode me visitar agora, Senhor, visitar a todos nós com o seu perdão. Ó Senhor, talvez não possamos consertar o passado, mas podemos sim iniciar uma nova caminhada contigo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Eu sei que o seu perdão vem no mérito do seu Filho, que foi pago um preço tão caro, o sangue do Cordeiro. Ó Pai querido, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez eu quero dizer que você não está sozinho. Você pode entrar em contato conosco. O meu telefone é 21 98894 2872. Ou você pode acessar as mídias da igreja e eu mesmo ou um dos nossos pastores e irmãos entrará em contato com você. E que Deus te fortaleça. Que você realmente inicie esse processo de restauração de Deus na sua vida, dando o primeiro passo e chegando a esse quarto passo, que é da confissão e do perdão. Todas essas mensagens estão no YouTube de nossa igreja. O nosso canal é IBJG-Oficial. E lá você tem, então, todos os sermões dessa série, assim como outros também. Quero te convidar para estar no próximo domingo conosco, às 9 horas, quando temos o nosso culto da manhã, e às 19h30 no nosso culto da noite. Eu estou numa série de mensagens baseada no livro de Romanos, o poder transformador do Evangelho. E quero avisar a você que a partir do primeiro domingo de agosto, dia 2 de agosto, voltaremos a ter os nossos cultos presenciais, mas que também continuarão nas nossas mídias. Que o Senhor dê a você uma noite de paz. Amém.